Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula do curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula de hoje você vai ver. Na nossa última aula, ficamos com esses exercícios para vocês resolverem. E agora eu vou resolver esses exercícios para vocês verificarem se vocês acertaram. Se você ainda não fez esses exercícios, pause o vídeo agora, pegue caneta ou um lápis e papel e tente resolvê-los. Mas vamos lá, vamos à resolução. Então, nós queremos determinar o domínio desta função. Como é que nós fazemos para determinar domínio? Nós vamos fazer duas perguntas. Quais são as perguntas que nós vamos fazer? Existe incógnita no denominador? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Então, observamos aqui que no denominador nós temos o número 5, que não é uma incógnita. Portanto, não existe incógnita no denominador. E também nós não temos uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta envolvendo essa incógnita. Portanto, esse domínio daqui é um domínio normal. Se ele é um domínio normal, nós podemos dizer que o domínio dessa função, o domínio da f de x, é igual ao conjunto dos números reais. Nós temos aqui a raiz cúbica de x ao quadrado menos 16. Vamos fazer de novo as mesmas perguntas. Existe incógnita no denominador? E a segunda pergunta é, existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Então vamos lá. Existe incógnita no denominador? O denominador aqui não aparece, porque ele é umzinho, é o número 1. Então nós temos aqui que é um número e não uma incógnita. Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Na verdade, a raiz ela é cúbica, ela é de índice ímpar e não de índice par. Então, portanto, nós não temos uma raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Não tendo incógnita no denominador e não tendo a raiz de índice par envolvendo essa incógnita, portanto, esse domínio da g de x também é igual ao conjunto dos números reais. Se você errou essa questão, tem que prestar mais atenção nisso daqui, conforme eu já tinha chamado a atenção de vocês. Alguns professores colocam essas pegadinhas de raízes cúbicas, de raízes quintas, para ver se vocês estão prestando atenção. A única questão que vai ser maior ou igual a zero é se esse índice da raiz for um índice par. Índice ímpar não vale. Vamos agora ao domínio desta questão aqui. Então, novamente, nós vamos fazer as mesmas perguntas. Existe incógnita no denominador e se existe raiz de índice par envolvendo esta incógnita. Vamos lá. Existe incógnita na parte de baixo, ou seja, no denominador? Sim, existe. Existe raiz de índice par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta envolvendo esta incógnita? Também sim. Então, nós temos tanto a incógnita no denominador, quanto a raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Nesse caso, nós temos um domínio misto, onde nós vamos ter que o radicando ele vai ser maior do que zero. Então, nós vamos pegar aqui este valor do radicando e vamos colocá-lo apenas maior do que zero. Então, nós temos que 8x menos 40 é maior do que zero. Passamos esse menos 40 para o outro lado. Nós vamos ter que 8x é maior do que 40. E nós vamos ter que x é maior do que 40 sobre 8. 40 sobre 8 vai dar 5. Então, x é maior do que 5. Como colocar esse domínio agora no formato matemático? Então, nós temos que o domínio da h de x vai ser igual a x pertencente a r, tal que. O tal que ele pode ser aquela barrinha ou esse ponto e vírgula, tá? Tal que x é maior do que 5 ou, no formato de intervalo, 5 aberto e mais infinito aberto. Vamos ao próximo exemplo. Observe agora, nós temos aqui x
ao cubo menos 3x mais 1. Vamos fazer as mesmas perguntas. Existe incógnita no denominador? E se existe raiz de índice par envolvendo esta incógnita? Observe, nós não temos incógnita no denominador, porque o denominador aqui é igual a 1. Não aparece, então ele é igual a 1. E não existe também nenhuma raiz quadrada, nenhuma raiz quarta, nenhuma raiz sexta envolvendo essa incógnita. Então, nós temos que o domínio da j de x vai ser igual ao conjunto dos números reais, porque não há nenhuma restrição que impeça qualquer valor de ter resultado nesse meu domínio da minha função aqui. Vamos ao próximo exemplo. Pronto, agora aqui é que eu chamo a atenção de vocês. Eu coloquei para que vocês fizessem, justamente para que vocês tivessem um pouco, parassem um pouco para analisar alguns domínios. Esse daqui é um domínio que precisa ser analisado. Por quê? Porque nós temos aqui a soma de duas parcelas. Nós temos a soma aqui de duas funções. A função 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1 e a função 3x menos 4 sobre 2x menos 6. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esses domínios separadamente. Então, vou analisar o domínio desta parcela, da parcela 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1, e vou analisar depois o domínio desta parcela daqui, que é a parcela 3x menos 4 sobre 2x menos 6. Vou analisar esses dois domínios, calcular esses dois domínios como se uma não interferisse na outra. E depois nós vamos achar a interseção entre esses dois resultados. Por quê? Porque esse resultado tem que acontecer simultaneamente. Ele tem que atender tanto a esta parcela quanto a esta outra parcela. Ele tem que atender as duas parcelas ao mesmo tempo. Então vamos lá, para que vocês entendam um pouco melhor a respeito daquilo que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Então a gente vai separar aqui em duas outras funções. Eu vou chamar de h de x a função 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1 e vou chamar de g de x a função 3x menos 4 sobre 2x menos 6. E aí vamos calcular os domínios separados agora. Então vamos lá. Calculando o domínio da h de x. H de x é essa função daqui, que é a função h de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1. Então, nós vamos fazer as duas perguntas. Existe incógnita no denominador e existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Vamos lá. Existe incógnita no denominador? Sim, existe. Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Também existe. Então, nós vamos ter que esse radicando daqui, ele terá que ser o quê? Maior do que zero. Então, trabalhando com a h de x, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1, nós vamos ter que o radicando é maior do que zero. Então, o radicando é x menos 1. Então, x menos 1 é maior do que zero. Passando esse menos 1 para o outro lado, nós vamos ter de que x é maior do que 1. Então, nós vamos guardar esse resultado daí de que x é maior do que 1 e vamos trabalhar agora com a outra função, a função g de x. A função g de x, nós temos que 3x menos 4 sobre 2x menos 6. Então, nós vamos trabalhar com essa função daqui, calculando o seu domínio. Como é que nós fazemos? Aquelas duas perguntas. E percebam que toda hora a gente faz as mesmas perguntas, chega a ser um pouco chato, mas vai chegar um momento em que vocês já vão fazer isso de forma já natural, de forma já quase que automática, e vão conseguir desenvolver isso de forma automática. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta é, existe incógnita no denominador? E a segunda pergunta é, existe raiz de índice par envolvendo esse incógnita? Então, a primeira pergunta nós temos, existe incógnita no denominador? Vamos ver. Olha só, aqui no denominador eu tenho 2x. Então, sim, existe incógnita no denominador. Agora, existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Não temos nenhuma raiz quadrada, nenhuma raiz quarta, nenhuma raiz sexta aqui envolvendo nenhuma incógnita. Então, nós só temos o quê? A incógnita no denominador. Incógnita apenas no denominador, nós temos que esse denominador aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, vamos lá. Então, esse denominador diferente de zero, nós temos 2x menos 6 diferente de zero. Passando o menos 6 para o outro lado,
nós vamos ter que 2x é diferente de 6, e nós vamos ter, finalmente, que x é diferente de 6 sobre 2, ou seja, x é diferente de 3. Guardamos também esse resultado. Então, nós já temos dois resultados. O resultado em que x é maior do que 1, dá h de x, e o resultado em que x é diferente de 3, dá g de x. Temos esses dois resultados aqui. E vamos colocar esses dois resultados agora na reta real. O resultado em que x é maior do que 1, ou seja, valores maiores do que 1 estão à direita de 1, e o que x é diferente de 3, ou seja, e nós temos valores à direita de 3, nós temos valores à esquerda de 3, exceto o próprio 3. Bem, vamos colocar agora os resultados na reta real. O que nós temos aqui? Nós temos x maior do que 1. X maior do que 1 são valores que estarão à direita de 1, mas que não contêm o elemento 1. Vamos colocar agora x maior do que 3. X maior do que 3 significa que nós vamos ter valores à esquerda de 3, valores à direita de 3, exceto o próprio 3. Vamos ver agora a interseção entre esses dois resultados, que é aquilo que nós buscamos. Nós vamos trabalhar agora aqui o processo de interseção. Então, observe que eu tenho x maior do que 1. Essa seria a sua representação gráfica. Eu tenho x diferente de 3. Esta seria a sua representação gráfica. E vamos verificar agora a interseção entre esses dois resultados. Então, nós colocamos as âncoras, que são essas linhas pontilhadas perpendiculares aqui, onde eu vou colocar o resultado de 1 e o resultado de 3. Observamos de que no 1 é bolinha aberta e de que no 3 também é bolinha aberta, porque eles não fazem parte do meu intervalo. E eu observo o seguinte, que esse pedacinho daqui, ele tem nesse intervalo de baixo, porém ele não faz parte do intervalo de cima. Então, ele não faz parte da minha interseção, porque a interseção eu tenho que ter nos dois o mesmo resultado. Nesse pedacinho daqui, eu observo que eu tenho tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, ele faz parte da minha interseção. O 3 aqui, o que acontece com o 3? Ele pertence ao intervalo de cima, porém ele não pertence ao intervalo de baixo. Como ele pertence ao intervalo de cima e não pertence ao intervalo de baixo, e a interseção eu tenho que ter nos dois, então ele não vai fazer parte da minha interseção, então também é bolinha aberta. Toda vez que eu tiver bolinha fechada e bolinha aberta, a interseção é bolinha aberta. Tá? Toda vez que eu tiver união de bolinha aberta e bolinha fechada, aí vai ser bolinha fechada. Mas se for a interseção, eu preciso ter este resultado nos dois intervalos. Como eu não tenho em um, então esse caso vai ser bolinha aberta. E observe que esse pedacinho daqui, ele também faz parte desse intervalo de cima e faz parte também do intervalo de baixo. Então ele faz parte também da minha interseção. Como representar isso daqui? Observe. Isso daqui seria x maior do que 1. Os valores que estão à direita de 1. Só que o 3 ele não faz parte desse intervalo. Então eu teria que x teria que ser maior do que 1 e o x teria que ser também o quê? Diferente de 3. Como é que a gente coloca esse resultado de forma matemática? Então a gente vai dizer que o domínio da t de x vai ser igual a x pertencente a r, tal que x é maior do que 1 e x é diferente de 3. Não se preocupe se você não conseguiu desenvolver essa questão, porque essa questão aqui ela é um pouco mais elaborada. Eu coloquei ela justamente para que você repensasse um pouco a respeito dela e visse que nós podemos ter aqui inúmeras somas de funções que vai modificando a questão do cálculo do meu domínio. Então, quanto mais funções eu tiver, mais intervalos eu vou poder criar, eu vou ter que criar, e aí eu vou ter que fazer mais interseções. E aí vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Se eu tivesse 10 funções aqui, imagine quanto trabalho eu não iria dar. Né? Mas normalmente os professores colocam 2, no máximo 3, para você fazer essa interseção daqui. Então você já sabe como fazer. E aí eu proponho que você agora
dê uma paradinha e tente resolver essa questão daqui, já que eu não tinha falado dessa resolução quando a gente está somando e subtraindo funções. Então dá uma pausa nesse vídeo agora e tenta resolver essa questão daqui e daqui a pouco a gente se encontra. Pronto, então agora que você já resolveu, já tentou resolver, vamos ver se você acertou. Vamos com a resolução dessa questão daqui. Então, assim como aquela questão anterior, nós temos que fazer o quê? Nós temos que separar isso aqui em três outras funções e avaliar o domínio de cada uma delas e depois colocar a interseção desses domínios. Como nós temos três funções, nós vamos colocar a interseção desses três intervalos aqui, desses três domínios, para verificarmos qual é a interseção, e essa interseção será o resultado do domínio dessa função como um todo. Então vamos lá. Então nós vamos separar em três outras funções. Então eu vou chamar de h de x a função 3x sobre 2x menos 5, a g de x a função menos 5x menos 10 sobre 3 menos 3x, e a função f eu vou chamar de raiz quadrada de 5x menos 15. Vamos agora calcular os domínios separadamente. Calculando o domínio da h de x. h de x é a função 3x sobre 2x menos 5. Então, nós temos que fazer aquelas duas perguntas. Existe incógnita no denominador e existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Existe incógnita no denominador? Observe, nós temos 2x menos 5 aqui no denominador, portanto, temos incógnita no denominador sim. Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Nós temos raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta envolvendo essa incógnita? Não, nós não temos. Então, nós temos apenas um domínio fração, do tipo fração. Como é que nós resolvemos o domínio do tipo fração? Pegamos o denominador e esse denominador ele não pode ser o quê? Igual a zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Então, nós vamos pegar 2x menos 5 e colocar diferente de zero e resolver essa equação. Vamos lá, resolvendo essa equação daqui, nós vamos passar o menos 5 para o outro lado. Então, nós vamos ter que 2x é diferente de 5 e logo x é diferente de 5 sobre 2. Só para ficar mais claro, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, x é diferente de 2,5. Vamos agora calcular o domínio da outra função, da função g de x, que é a função 5x menos 10 sobre 3 menos 3x. Mesma coisa, vamos perguntar. Existe incógnita no denominador? Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Vamos lá. Existe incógnita aqui no denominador? Sim, existe, né? Nós temos menos 3x aqui. Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Nós temos raiz quadrada, raiz quarta envolvendo essa incógnita? Não. Então, também é um domínio do tipo fração, onde eu vou pegar esse denominador daqui e vou colocar diferente de zero. Então, nós temos essa função. E conforme eu falei, nós vamos pegar o denominador dela, que é 3 menos 3x, e colocar diferente de zero. Vamos passar o menos... Aqui nós podemos passar tanto esse menos 3x para cá, quanto o 3 para o lado de lá. Vamos lá. Vamos passar, então, o 3 aqui para o lado de lá. Então, nós vamos ficar com menos 3x diferente de menos 3. Como a incógnita está negativa, nós precisamos multiplicar por menos 1. Fica 3x diferente de 3. X vai ser diferente de 3 sobre 3, ou seja, x é diferente de 1. Então, nós temos aqui os resultados desse domínio e desse domínio. Esse domínio daqui deu diferente de 2,5, esse daqui deu diferente de 1. Vamos à terceira função. Bom, vamos calcular então agora o domínio da terceira função. Minha terceira função f de x é igual a raiz quadrada de 5x menos 15.
Então vamos fazer as duas perguntas aqui. Existe incógnita no denominador? Observe, meu denominador aqui é igual a 1. Ele não aparece, mas ele é igual a 1. Então eu não tenho incógnita no denominador. Vamos ver agora, existe raiz quadrada, raiz quarta envolvendo essa incógnita? Sim, nós temos uma raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o radicando aqui é um domínio raiz, né? Então, nós vamos ter que o radicando, que é 5x menos 15, terá que ser maior ou igual a zero. Então, nós temos isso aqui. Então, nós vamos passar o menos 15 para o outro lado. Nós vamos ter que 5x é maior ou igual que 15. E nós vamos ter que x é maior ou igual que 15 sobre 5, ou seja, x é maior ou igual que 3. Então, nós temos os seguintes resultados aqui, de que x é diferente de 2,5, de que x é diferente de 1 e de que x é maior ou igual do que 3. Então, vamos colocar agora estes resultados na interseção e ver o que acontece. Colocando esses resultados na reta real, nós vamos ter o seguinte. X é diferente de 2,5. Então, nós temos ali 2,5 e vamos ter os valores tanto à esquerda de 2,5 quanto à direita de 2,5. X é diferente de 1. Então, nós vamos ter o valor de 1 aberto em 1, valores à direita e valores à esquerda de 1. E x maior do que 3. Nós vamos ter ali o valor 3, maior ou igual que 3, então é fechado em 3, e aí nós temos essa situação. Então, observem o seguinte, nós temos aqui x diferente de 2,5, então valores à direita e à esquerda de 2,5, exceto 2,5. X diferente de 1, valores à esquerda de 1, valores à direita de 1, exceto 1. E x maior ou igual que 3, ou seja, valores à direita de 3. E nós vamos pegar o resultado da interseção desses três valores. Observem que a gente tem que colocar esses valores na escala, ou seja, o 1 ele é o menor dos valores, então ele tem que ficar mais à esquerda, depois o outro menor seria o 2,5, mais à esquerda, e o 3, que é o maior de todos eles, mais à direita. Calculando agora a interseção. O que nós temos aqui? Nós temos o primeiro resultado, que foi x diferente de 2,5, então nós colocamos ele de forma gráfica, representamos ele de forma gráfica. X diferente de 1, representamos ele de forma gráfica. E x maior ou igual que 3, representamos ele também de forma gráfica. Agora nós vamos calcular a interseção desses três intervalos. Então vamos lá. Então colocando as âncoras, colocando a âncora no 1, colocando a âncora no 2,5 e colocando a âncora no 3, que são essas linhas pontilhadas, nós vamos ver. Observe que esse intervalo eu tenho aqui e tenho nesse outro intervalo, porém eu não tenho nesse pedacinho daqui. Esse pedacinho daqui eu tenho aqui e tenho aqui, mas não tenho aqui, então eles não fazem parte da interseção. Esse daqui eu tenho aqui e tenho aqui, porém também não tenho aqui, então também não faz parte da interseção. Agora observe, esse pedacinho eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui e tenho aqui. Então ele faz parte da interseção, incluindo o 3. Porque o que acontece? Eu tenho 3 fechados aqui, 3 fechados aqui e 3 fechadas aqui. É o resultado da minha interseção. Esse daqui é o intervalo da minha interseção. Como colocar isso no formato matemático? Eu vou dizer que o domínio de Wx é igual a x pertencente a R, tal que x é maior ou igual que 3. Certo, galerinha? Esse daqui, então, é o resultado da minha interseção e, portanto, é o resultado do domínio da minha função, constituído das três funções aqui, da soma dessas três parcelas. Então, se eu pegar um valor x maior do que 3, ele vai atender tanto a essa parcela, como a essa parcela, como a essa parcela. Diante disso, nós terminamos a aula de hoje. A aula de hoje foi uma aula de exercício. Eu espero que vocês todos tenham entendido como calcular o domínio de uma função. Caso ainda não tenham compreendido, nós faremos exercícios mais para frente, nas próximas aulas. Forte abraço a todos.